Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Hoje, 31 de maio de 2020, vamos celebrar ao Senhor durante esse mês da família. Eu quero iniciar esse culto ao Senhor em oração, juntamente com você e sua família, entregando nas mãos do Senhor esse nosso momento de adoração, de celebração e de aprendizado da palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Ó Pai, obrigado por esta noite que nos reunimos através das redes sociais para adorar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por cada um e por cada família que está nesse momento sintonizado a esse momento de adoração. Venha, ó Deus, receber o nosso cultuar, o nosso cantar, o nosso refletir na Tua palavra. Recebe, ó Deus, cada momento aqui, as nossas orações, os nossos cânticos, a nossa mensagem, que nós possamos ter comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. Fala conosco e é no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos também ler nesse instante Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, até o versículo 9. Enquanto você lê, abre aí a sua Bíblia, seu aplicativo. Esse texto de Deuteronômio nos fala uma revisão que Moisés estava fazendo ao povo de Israel logo a momentos antes de adentrar a terra prometida. O povo de Israel ficou peregrinando no deserto por 40 anos e a primeira geração havia se perdido no deserto e agora uma nova geração iria adentrar a terra prometida. E aí então Moisés escreve o livro de Deuteronômio, que é como uma repetição da lei. E aqui nós encontramos esse texto fundamental para Israel, para a igreja e para as famílias. Vamos então ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ouça, ó Israel, ouça, ó igreja, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Esse texto nos fala a importância de amarmos ao Senhor. E amarmos ao Senhor com intensidade, com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso coração. E Ele nos incentiva a ensinarmos as palavras do Senhor e também esse amor ao Senhor, aos nossos familiares, destacando aqui nesse texto aos nossos filhos. E é interessante como esse texto também nos remete a um contexto de família. Ele fala que a palavra do Senhor
deve ser ensinada quando estivermos assentados em casa, quando nos levantarmos. Falam que também devemos colocar essas palavras nos umbrais das portas, nos batentes das portas. Nessa versão da NVI fala que também nos portões das nossas casas. E aqui eu quero destacar a casa como um sentido de família, de lar, que nós possamos amar a Deus e ensinar esse amor a Deus e também a sua palavra nesse contexto familiar. Então, que nesse mês da família, onde nós enfatizamos mensagens sobre família e oração, que nós possamos fazer isso no contexto do lar. Que o Senhor assim nos ajude, nos abençoe e que possamos crescer no amor a Deus, no ensino desse amor e no ensino da palavra do Senhor aos nossos familiares. Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Vamos exaltar, vamos glorificar a Ele que é digno, a Ele que é merecedor da nossa adoração. Vamos cantar, vamos adorar ao nosso Deus. Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama teu nome. Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meias lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te
te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor. Amém. Glória a Deus, porque Ele é realmente digno de receber a nossa celebração. Nós estamos durante o mês de maio, que hoje estamos concluindo, através de um projeto da Junta de Missões Nacionais, o projeto Jesus Transforma Minha Família. Nós recebemos diariamente uma mensagem, também uma mensagem escrita e outra em áudio, e nós pudemos assim orar pelas nossas famílias e orar também pelos nossos familiares que não conhecem a Cristo como Salvador e Senhor. Quero agradecer ao Rogério e à Cida, o casal que são responsáveis pela nossa área de casais, que gentilmente colocaram aí a postagem diariamente, nos incentivando a orar e a investir esse tempo com a família em reflexão e oração. Quero agradecer também a cada um que participou durante esse mês, cantando, louvando, adorando ao Senhor nesse mês da família. Vamos orar entregando esse tempo que dedicamos a Deus em oração e vamos assim continuar em adoração. Após a nossa oração, vamos cantar um outro cântico ao nosso bom e amoroso Deus. Senhor, muito obrigado pela vida da Cida, do Rogério. Obrigado, ó Pai, por esse casal que nos incentivou durante esse mês de maio, colocando a mensagem escrita e de áudio para refletirmos e orarmos como família. Abençoe de maneira extraordinária o Rogério e a Cida e a sua família. Derrama da tua graça, da tua bênção sobre eles. Abençoe também a nossa igreja Batista Boas Novas em São Bernardo e cada um dos nossos seguidores nas redes sociais, que eles possam ter completado esse mês de oração pela família. E, ó Pai, nós queremos colocar cada família da nossa igreja nas tuas mãos. E queremos colocar também cada familiar ligado aos membros da nossa igreja, especialmente aqueles que não te conhecem, que não tiveram um encontro pessoal. Salva essas pessoas para a honra e glória do teu nome. Continue falando com eles através da tua palavra e usa-nos, ó Pai, como instrumentos de propagação do teu evangelho. Usa as nossas vidas com poder, usa as nossas vidas através do teu Espírito Santo e que assim a tua palavra seja divulgada e o teu reino expandido aqui entre os nossos familiares. Ó Pai, nós te louvamos por cada mensagem ouvida, lida e por cada oração que a tua igreja colocou diante do teu altar. E agora nós pedimos, recebe, ó Pai, todo esse momento que nós tivemos durante o mês de maio em oração, que seja realmente como um aroma agradável e suave que chegue até o teu trono de graça e que diante do teu trono o Senhor estenda a tua mão para abençoar as nossas famílias e os nossos familiares. E agora, ó Pai, continue recebendo a nossa adoração, a nossa celebração, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
E assim então vamos seguir cantando e louvando ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Cantemos ao Senhor, em nome dele que nós entregamos esse tempo. Amém e amém. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
Graça e paz a todos. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. E eu gostaria de começar dizendo o tema dessa mensagem: resgatando os valores da família. Conta-se a história de um casal que acabaram de chegar da lua de mel, passaram a lua de mel ali cerca de 2 semanas no Nordeste brasileiro, lugar ensolarado, maravilhoso, um lugar propício para o início da vida conjugal. E ali eles investiram aquele tempo, os dois, e retornaram então para os seus lares. Ao retornar para os seus lares, naquela primeira noite em casa, o jovem, cheio de conhecimento, de sabedoria, já cheio de experiência na vida da família, ele falou para a sua esposa: querida, eu gostaria de conversar com você nesta noite sobre o casamento. E eu gostaria de conversar sobre... Eu percebi, eu quero falar assim com jeito, com bastante carinho e amor para você, eu percebi durante esses 15 dias alguns defeitinhos na sua vida. Aí ela falou: não quero falar sobre esse assunto não. Mas querida, eu gostaria de poder ajudá-la nessa situação. Eu gostaria realmente de falar sobre esse assunto. E ela falou assim: não, meu querido, não quero falar porque eu convivo comigo mesmo há muito mais anos do que você. E eu conheço todos os meus defeitinhos. E se não fosse esses meus defeitinhos, eu provavelmente teria encontrado alguém melhor do que você para casar. E assim eles começaram a vida da família. Mas por que eles começaram a vida da família já nessa intriga, nessa dificuldade? Porque talvez eles trouxeram, talvez não, com certeza, eles trouxeram das suas famílias originais alguns valores. E eu gostaria então de pontuar ou esclarecer alguns termos aqui do nosso tema. Então, sobre como falam família. A família é um grupo de pessoas que tem em comum os mesmos ancestrais, ou tem a mesma linha familiar, e agora começa uma nova linha familiar. Família é esse grupo de pessoas onde eles convivem, onde deixaram os seus lares, as suas famílias originais. O rapaz deixou a família dos seus pais, a menina, a moça, a mulher deixou a família dos seus pais, se uniram e agora vivem debaixo do mesmo teto. Tomaram uma decisão, uniram os seus corpos e fizeram uma declaração pública diante ou de um ministro religioso ou de um juiz de paz. Então a família envolve se deslocar geograficamente, empenhar a sua palavra diante de uma autoridade, quer seja religiosa ou civil, e agora vão conviver no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, e vão agora unir-se em uma só carne. E aí gerarão filhos, formando a família. Valores. Valores é ideias, princípios que norteiam as suas crenças. E aí, com essas crenças, formando então um grupo de valores, acaba resultando ou influenciando o quê? Os pensamentos, influenciando a atitude, influenciando as palavras, influenciando as ações. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós pensamos, nós sentimos, é oriundo do conjunto de valores que nós absorvemos, assimilamos
e assimilamos durante todo o trajeto da nossa vida. Influência do pai, das mães, influência dos professores, influência dos amigos, influência da sociedade. E aí há vários tipos de valores, queridos. Existem, por exemplo, os valores de uma sociedade. Por exemplo, os valores de uma sociedade, um grupo indígena. Existem grupos indígenas, inclusive aqui no Brasil, que eles têm um princípio de valor de que se a mulher que está grávida, ela ganha gêmeos, o segundo filho deve ser eliminado. E porque eles têm influência que talvez um espírito do mal vai agir na vida daquela segunda criança, ou que aquele é o elo mais fraco daquele relacionamento. É um valor para aquela sociedade e que para eles está tudo certo. Aquela sociedade não vai criticar. Existem os valores morais, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E assim como na questão da sociedade que eu acabei de mencionar, para eles é certo, para nós pode ser errado. E assim há vários tipos de valores de sociedades diferentes. E acabam influenciando esse valor moral. Existem também os valores de uma empresa. Por exemplo, tem empresa que tem os valores que às vezes é apenas no sentido teórico, mas não na prática. Você com certeza já ouviu, o cliente tem sempre razão. Isso é um valor, é uma crença que deve influenciar os atos, as ações daquela empresa. Existem os valores religiosos. Cada religião tem um conjunto de crenças que vai influenciar as suas ações. Dentro desses valores religiosos, nós encontramos os valores cristãos. E até dentro dos valores cristãos há diferenças. Existe o cristão católico, existe o cristão evangélico, existe o cristão anglicano. E dentro dessas ramificações do cristianismo, existem conjuntos de valores que influenciam as suas crenças, os seus princípios, os seus pensamentos, as suas ações. E assim também existem os valores individuais. Cada pessoa tem um conjunto de valores que foram formados, como disse, pela história da família, pela história onde ele estudou, pelos amigos, pela sociedade onde ele vive. E assim, então, quando um indivíduo se une a uma outra pessoa, um homem se une a uma mulher, e assim forma o casamento, e do casamento uma família, também existem valores da família. Por exemplo, eu sou de sobrenome Silva, muito comum, né? Brasileiro, muito brasileiro. Mas, talvez na minha família exista valores da família Silva. Como pode existir os valores da família Garcia, da família Rodrigues, de uma família, por exemplo, de sobrenome, por exemplo, Catiti, um sobrenome de um amigo meu, descendente italiano. Cada família vai criar os seus valores. E a palavra resgatando os valores da família. Já vimos família, já vimos valores, agora resgatando. A palavra resgatando vem do substantivo resgate. Você sabe que o resgate geralmente acontece quando alguém é sequestrado, quando alguém é levado, é pedido um resgate, que é um valor para recompor aquela pessoa que foi sequestrada. Então, resgatando tem esse sentido de uma ação contínua de recuperar mediante o pagamento de algo, de um preço. Então, aqui nós precisamos entender que resgatando os valores da família tem tudo a ver no sentido de que houve
algo que se perdeu na família, os valores. E não temos como fugir, queridos, desse tema sem entender para nós cristãos evangélicos, nós temos que entender e temos que voltar ao plano original. Nós temos que voltar ao projeto inicial, à planta original, ou ao protótipo, ao modelo inicial. E esse protótipo, esse modelo inicial, essa planta, esse projeto inicial está descrito lá na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. E aí você sabe que nesses capítulos eu considero, talvez, dentro dos principais capítulos da Bíblia, vamos colocar, se houvesse 10 principais capítulos da Bíblia, com certeza Gênesis 1, 2, 3 estaria entre esses 10 capítulos principais da Bíblia. Por isso é muito bom, muito importante você sempre voltar a essa base de Gênesis 1, 2, 3. É interessante notar também, queridos, que em termos de casamento, a Bíblia começa com a criação e com um casamento, o casamento de Adão e Eva, que nós vamos ver. E ele termina também num casamento. Termina lá na bodas do Cordeiro. O Cordeiro, Jesus, se unindo com a sua esposa, o povo de Deus, hoje a igreja do Senhor. Então, a Bíblia fala de casamento. Podemos passar aí em toda a Bíblia falando sobre família. Temos a família de Abraão, as situações que aconteceram. E ali também na família de Abraão, se você ler, você vai ver ali uns probleminhas, uns defeitinhos na família de Abraão. Se você passar e seguir para Isaac, a mesma coisa, Isaac, Sara, problemas com a dificuldade com os filhos, e continuar, e assim vai por diante. O livro de Salmos, nós temos os Salmos familiares. Provérbios, nós temos o manual da paternidade. Você que é pai, quer aprender como educar o filho, leia Provérbios. E nós temos aí na Bíblia vários textos que falam sobre a importância da família. E aqui em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, primeiro começa falando que Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas. Deus criou o sol, a lua, criou o firmamento, criou os vegetais, os animais, e vai chegar depois para no versículo 26 do capítulo 1, e já vai falar sobre aí a pluralidade de Deus, ou talvez se Deus trino, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí o texto diz que Deus fez o homem do pó da terra. E aqui no versículo 27 diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E ele criou, Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, tanto no sentido do homem e da mulher. E aí o homem foi criado para, então, refletir ou espelhar a glória de Deus, que está nessa imago Dei, ou essa imagem de Deus no homem. E aí, só que tudo estava bom. E aí nós que estamos no meio de uma crise terrível, que precisamos orar muito, e nós vivemos, a vida sempre envolta em crise. Mas aqui nós vemos a primeira crise no mundo, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só. No versículo 18 do capítulo 2. Olha, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma cooperadora. E aí então Deus faz Adão cair num sono profundo, ele tira do lado dele uma costela e traz para ele, faz a Eva e traz para ele, e então Deus institui o casamento. E aí ele diz, olha, o que Deus uniu, não separe o homem, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Então aqui nós temos a instituição do casamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
E agora ele forma o casamento. Ele une o homem e a mulher. E aí o casamento foi feito também, queridos, para espelhar a glória de Deus. Mas agora não só a glória de Deus, assim como o homem é uma ilustração, é uma figura sobre Deus, o homem, ele ilustra a imagem e a pessoa de Deus. Quando Deus deu ao homem a capacidade de pensar, de sentir, de agir, de tomar decisão, de ter valores. E aí então o homem, ele espelha, ele reflete essa imagem de Deus, que é um Deus trino, é um Deus que se relaciona entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus que tem essa capacidade de pensar, de arquitetar, de criar, é uma capacidade que Deus tem de amar, de se relacionar. O texto aqui de Gênesis 1, 2 e 3 diz que todos os dias, no virar da tarde, Deus vinha conversar com Adão e Eva. E agora, assim como o homem é uma ilustração de Deus, é um reflexo, é um espelhar de Deus, agora também a união do casamento também é uma ilustração, também é uma figura que vai exemplificar o casamento de Deus com o seu povo. O casamento de Cristo, que é o Deus verdadeiro, conforme diz 1 João, é o casamento de Cristo com a noiva, que é a igreja. E a igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus, como diz Efésios capítulo 2, grande é o mistério da igreja. Deus uniu judeus e gentios, judeus e pessoas de outras nacionalidades, em um só povo. E assim Deus forma a igreja, que é a noiva de Cristo. E aí então o casamento, assim como o homem espelha a glória de Deus, agora o casamento, a família, espelha o casamento de Deus e a igreja. E aí então Deus, quando faz o homem e a mulher, institui o casamento, ele então dá esses objetivos originais, espelhar a glória de Deus. E aí avança, reproduzir a glória de Deus. Como o homem, Adão, tinha a natureza de Deus, e como Eva tinha a natureza de Deus, a imagem de Deus. Então Deus os uniu e falaram que eles se tornariam uma só carne e que agora eles deveriam encher a terra. Que aí vem esse outro propósito, o objetivo da família, que além de espelhar a glória de Deus, é o que? Reproduzir a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. Espalhando a glória de Deus por toda a terra. Filhos e filhas de Adão e Eva, aumentando a população do planeta, e ali eles espelhando a glória de Deus, reproduzindo a glória de Deus e espalhando a glória de Deus. Alguém já resumiu esses três objetivos principais da família ou do casamento, que é refletir a glória de Deus, reproduzir a glória de Deus e representar a glória de Deus em espelhar e espalhar a glória de Deus. Agora, querido, querida, quando falamos de resgatar os valores da família, nós temos que voltar para esse projeto original, a esse plano original, a esse protótipo, modelo original de Deus para o homem e a mulher, na constituição da família. Agora, é difícil para você colocar isso na mente de um jovem, uma jovem, 18, 19 anos, 20 anos, 25 anos, que agora eles vão se unir para formar uma nova família.
e que o propósito principal da família não está em si, não está na felicidade individual ou mútua, não está no prazer de todos os sentidos, o prazer da companhia, o prazer dos ideais, o prazer de estar juntos, o prazer sexual, mas tudo isso é legítimo e tudo isso está dentro do casamento, mas no propósito original, na ideia original, antes de tudo isso aí, há essas questões de que a família deve espelhar a glória de Deus e deve espalhar a glória de Deus. Então, queridos, nós precisamos resgatar os valores da família a partir desse modelo. Por quê? Por quê? Porque hoje, os valores que nós temos na sociedade, que foram sendo desenvolvidos desde daquela época da criação, e lembra que eu falei que os valores eles fazem parte de um conjunto de crenças, ideias e princípios de uma sociedade, em várias sociedades, durante vários anos e séculos. Então, os valores foram mudando e foram diluindo e foram se perdendo. Hoje, quais são os valores principais da sociedade que nós estamos hoje no período da história chamado o pós-modernismo? O pós-modernismo, na verdade, ele é um movimento que diz que não há mais absolutos, não há mais verdades. A minha verdade não é sua verdade. Não existe mais a verdade. Cada um é dono da sua própria verdade. Mas a Bíblia nos diz que há uma verdade. Um outro valor dessa sociedade pós-moderna é que é o prazer pelo prazer. Eu estou vivendo porque eu preciso ter prazer. É o prazer intelectual, é o prazer emocional, é o prazer físico. Tudo está em volta do prazer. E a Bíblia vem nos falar sobre outros valores. A Bíblia vem falar que para seguir a Cristo e seguir a verdade, nós temos que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. E com certeza, nesse negar-se, há de ter uma renúncia dos prazeres, de alguns prazeres. Não que Deus seja um Deus carrasco, um Deus carrancudo, um Deus que não quer que tenhamos alegria. Não, Ele quer, mas Ele quer dentro que nós tenhamos, primeiro, essa escala de valores. Primeiro, espelhar a glória de Deus, depois espalhar a glória de Deus, e aí todas as demais coisas serão acrescentadas. Um outro valor da nossa sociedade pós-moderna que influencia e traz muitos prejuízos à família e ao casamento é o quê? Eu tenho direito de ser feliz. Você já ouviu essa história? Não, mas eu tenho direito de ser feliz. Eu também, até usam aí distorcidamente a própria palavra de Deus. Eu também sou filho de Deus, eu tenho direito de ser feliz. Embora a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a humanidade. E agora Ele salva a humanidade, Ele resgata a humanidade através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí aquele que aceita esse sacrifício é filho ou filha de Deus. Mas aí então, aqueles que são filhos de Deus devem buscar seguir a Cristo e fazer a sua vontade. Agora, queridos, para resgatar os valores da família, nós precisamos usar os princípios e os recursos de Deus e da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão querendo nortear as suas vidas e as suas famílias através da revista Vogue,
da revista Você, da revista Mulher, de princípios de psicologia, de botequim. Faça assim que vai dar certo. Olha, eu cuido assim da minha mulher e aparentemente ela está feliz. Faça assim também com a sua mulher. Ah, os meus filhos eu cuido assim. Não fez direito? Eu corrijo mesmo. E às vezes não é corrigir, é usar de violência. Então, são ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Agora, para nós resgatarmos os valores da família, nós precisamos usar pelo menos 3 recursos. É lógico que haveria outros recursos, mas eu quero falar apenas esses 3 recursos de como nós podemos resgatar os valores da família. Lembra que resgatar envolve já ter, perder e aí reconquistar pagando um preço. E o primeiro, então, recurso que nós temos para resgatar os valores da família é a questão que precisamos ser salvos. Nós precisamos ter essa experiência da salvação. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, uma pessoa que nasceu de novo, mais uma outra pessoa que nasceu de novo, um homem e uma mulher convertidos ao Senhor, onde tem uma nova criatura, se unem no casamento, ou já estavam no casamento e se convertem, eles então podem resgatar os valores da família. Porque aí envolve o resgate. Jesus morreu na cruz do Calvário para comprar. E ele pagou o bom preço. Ele nos comprou derramando o seu sangue na cruz do Calvário para que possamos ter uma nova vida. Um outro recurso que eu quero falar os dois juntos aqui, o segundo e o terceiro agora, que está na palavra de Deus, lá no Novo Testamento. Você conhece esse texto muito claro. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra aqui, encher-se do Espírito, é estar submisso e controlado pelo Espírito Santo. Não vamos entrar aqui na doutrina, vocês têm o pastor que pode orientar dentro dessa temática, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, submissos e controlados pelo Espírito, para que tenhamos o resgate dos valores da família. Agora, é incrível como esse texto é enfatizado em movimentos de reavivamento, em movimentos que querem fazer com que haja uma transformação do evangelho ou do alcance evangelístico, mas aqueles líderes esquecem de ler a sequência que vem logo após Efésios 5,18. E a sequência de Efésios 5,18, olha como está aqui bem claro. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele continua. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com gratidão nos vossos corações. Versículo 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor de Cristo. E o texto continua. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Versículo 25. Maridos, ame cada uma
cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Filhos, depois ele vai falar de pais, que os pais devem ensinar os filhos sem irritá-los e os filhos devem se submeter aos pais. Então, esse recurso de estar controlado e submisso ao Espírito Santo vai nos trazer um resgate dos valores da família. E um outro recurso que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, se você seguir um pouquinho à frente aí de Efésios 5:18, você vai chegar em Colossenses 3:16. Essas duas cartas de Paulo foram escritas na prisão de Roma, no primeiro século, e elas são tidas como cartas gêmeas. E aqui no capítulo 3, versículo 16 e em diante, há um paralelo perfeito em relação ao Efésios 5:18. Então, aqui existe outro recurso para o resgate da família, dos valores da família de Deus. É o quê? Que nós temos que ser submissos e cheios, controlados pela palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus. Tudo o que fizerem em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças por meio de Cristo ao Deus Pai. E aí, continua o texto, versículo 18, capítulo Colossenses 3, versículo 18. Mulheres, sujeitem-os cada um ao seu marido, como convém, está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aqui, queridos, em Efésios 5:18 e sequência, e Colossenses 3:16 e sequência, há um paralelo perfeito. Enchei-vos do Espírito Santo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí você tem essas questões, a edificação mútua, você tem a adoração a Deus, você tem a gratidão por Cristo ao Deus Pai, você tem a submissão mútua nos dois textos. Assim como a mulher tem que submeter o marido também tem que submeter a mulher, assim como na igreja nós temos que nos submetermos uns aos outros. Leia o texto, releia o texto, Efésios 5:18 em diante, Colossenses 3:16 em diante. E aí tem também o que? Essa questão de valores na família. Marido, ame a sua esposa, que é uma liderança amorosa. Esposa, submeta de maneira respeitosa ao seu marido. Pais, tenham uma educação cuidadosa e amorosa dos seus filhos. Filhos, obedeçam de maneira honrosa os seus pais. Então, queridos, os recursos para que possamos resgatar e continuar resgatando os valores da família são esses. É o resgate da pessoa sem Cristo através da salvação pela cruz de Cristo. Uma nova criatura terá os valores de Deus no seu coração. E aí, quando nós temos esse segundo recurso, está cheio do Espírito Santo. E esse terceiro recurso, que é permitir a palavra de Cristo habitar em nossos corações. E assim, então, com esses três poderosos recursos em nossas vidas, nós poderemos fazer o resgate dos valores da família. E quando nós resgatarmos os valores da nossa família,
nós poderemos voltar ao princípio original, onde nós vamos espelhar e espalhar a glória de Deus, e assim cumprindo aquele ideal de Deus já descrito em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lembrando o texto que é o final do Sermão do Monte, que está descrito lá no capítulo 7 de Mateus, mas também está escrito lá em Lucas, capítulo 6, do 46 a 49. E no versículo 46, Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? E aí então ele passa a fazer aquela descrição. Olha, o homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí veio o vendaval, veio o vento, e aí a chuva e o vento deu de encontro àquela casa, mas que permaneceu firme, porque estava na rocha, firmada na rocha. E aí havia aquele outro homem que ouviu as mesmas palavras, mas que não as pratica. E esse homem é semelhante a uma pessoa que edifica uma casa sobre areia, onde não há alicerce. E aí vem aquele mesmo vendaval, aquela mesma chuva, aquela mesma ventania que dá de encontro àquela casa. E aquela casa cai e é uma grande perdição, um grande prejuízo. Por quê? Porque aquela casa não foi edificada sobre a rocha. E assim, queridos, nós temos que entender que nós que falamos e cremos no Senhor Jesus Cristo, amém? Mas nós temos que estar atentos, porque Ele nos dá essa palavra muito forte. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não praticam a minha palavra. Então eu quero deixar nessa noite esse grande desafio, que você sempre ouça a palavra de Deus, mas que você coloque em prática na sua vida, para que assim você possa resgatar os valores da família, resgatar os valores da família cristã. E assim você poderá estar firmado na rocha, que é um lugar seguro, que é um lugar que é o próprio Cristo. Ele é a rocha eterna, que os construtores rejeitaram, mas que o Pai estabeleceu como a pedra angular, a pedra principal, o lugar de onde vai surgir todo o fundamento para que nós possamos edificar a nossa família. E assim diz também o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, nós poderemos nos esforçar, trabalhar, fazer isso e aquilo, mas não terá o resultado esperado. Que possamos assim, queridos, aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Que possamos lidar com os nossos defeitinhos, que a palavra de Deus nos chama enfaticamente de pecado. O pecado tentou atrapalhar o grande projeto, o grande plano de Deus. Mas dentro desse plano de Deus, Deus já havia determinado uma solução. O derramamento de sangue do Cordeiro, sem mácula, sem defeito, que é o próprio Cristo Jesus, que veio para nos resgatar e nos salvar e nos transformar. E que assim nós possamos resgatar, primeiro, nesse sentido de sermos resgatados, sermos salvos por Cristo Jesus. E assim nós podemos, então, estar resgatando os valores da família, através do enchimento do Espírito Santo e através de deixar a palavra de Cristo habitar abundantemente, ricamente em nossos corações, em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude para que você possa
nesse momento da pós-modernidade, lutar mesmo em prol dos valores do reino. E quando lutamos pelos valores do reino, com certeza estamos lutando pelos valores da família. Que Deus te abençoe, que Deus edifique a sua vida, a sua família, e que Deus possa fazer que na sua família você tenha um conjunto de valores, um conjunto de crenças que são pautadas pela palavra de Deus e que assim você possa então influenciar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras e as suas ações. E que tudo isso aí possa fazer o quê? Espelhar a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. Eu quero terminar dizendo também essa citação de Einstein, que diz o seguinte: não procure ser um homem de sucesso, procure ser um homem de valor, um homem de valores. Não procure ser uma pessoa de sucesso, procure ser uma pessoa de valor, de valores. Espero que essa palavra tenha falado poderosamente no seu coração. Quero também desejar a você uma boa semana na presença do Senhor. Na quarta-feira teremos o nosso culto de oração. E no próximo domingo, dia 7 de junho, durante a celebração do culto noturno às 19 horas, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, família, que você possa separar e preparar durante essa semana. Você separe aí suco de uva e você separe aí pedaços de pão para a família. E durante a nossa celebração, nós vamos então receber orientações desse memorial, onde estaremos celebrando a morte de Cristo, a ressurreição dele e também a promessa da sua volta para reunir a igreja com ele e celebrarmos a bodas do Cordeiro lá no céu. Então nós vamos celebrar na próxima semana a ceia do Senhor. Prepare-se durante a semana e vamos então ter esse momento edificante como igreja. E agora, para encerrar o nosso culto, nós vamos ouvir e vamos cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. E assim que acabar esse cântico, teremos então encerrado o nosso culto de adoração. Que Deus te abençoe na graça e na paz de Jesus.